Você sabe que de tempos em tempos o Brasil resolve encontrar uma solução mágica para os seus problemas. Então, assim, vamos ser parlamentarista, porque é muito melhor do que o presidencialismo. Daí a gente fala, os países parlamentaristas, e a gente começa a listar as virtudes dos países parlamentaristas. Aí a gente, de repente, numa discussão tributária, fala, vamos recriar a CPMF, vamos criar a CPMF, porque nós criamos lá atrás, vamos recriar a CPMF, porque aí a gente vai tributar todo mundo, como disse o Paulo Guedes, até os drug dealers vão ser tributados, né? Aí vem o Weintraub, vamos criar as escolas cívico-militares, porque aí vai resolver o problema do ensino. Lá atrás, tempos atrás, no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola criou os CIEPs, e daí depois viraram SIACs no Brasil todo, como se fosse também resolver o problema do ensino. E o tempo vai passando, você olha que essas soluções, elas são, como é que eu posso dizer, uma cortina de fumaça para o verdadeiro problema brasileiro, que a gente não enfrenta da forma como deve enfrentar, e surgem essas ideias, são ideias que vão surgindo. Então a gente não para pensar que os países parlamentaristas que a gente cita têm uma renda per capita de $40 mil, tem uma qualidade de ensino extraordinária, tem uma saúde fantástica, tem um respeito ao cidadão enorme, não pelo parlamentarismo. O parlamentarismo está lá. Como tem água no restaurante, como tem pão na padaria. Não é porque tem pão na padaria que é parlamentarista, nem tem pão na padaria porque tem parlamentarismo. Não tem nada a ver. As coisas funcionam apesar do parlamentarismo. Os Estados Unidos são presidencialistas. E aí? Tudo bem, né? Então você pode ser um bom presidencialista, um mau presidencialista, um bom parlamentarista e um mau parlamentarista. Não muda nada. CPMF, você institui a CPMF, um imposto torto, regressivo, ruim, negativo. Agora, pode dar certo? Pode dar certo também. Mas para que apresentar isso como a solução? Não é a solução. E de tempos em tempos, a gente vem com a história das soluções mágicas. A solução mágica do momento, que eu queria citar, é o tal juiz de garantia. Agora, o nosso sistema de justiça vai ser sueco, vai ser alemão. Não é porque a Alemanha tem $40 mil de PIB per capita, não. É porque tem juiz de garantia, é porque a Suécia tem... Então a gente resolveu o seguinte, vamos criar um pacote anticrime. Os crimes não estão na rua, os crimes estão nos códigos que a gente publica, nas leis. A gente prevê a existência de um crime naquela lei, a gente resolveu o crime. A gente prevê a existência de uma estrutura nova, de uma nova figura dentro do sistema de justiça, a gente torna a justiça muito melhor. É a fantasia, é o parlamentarismo, é a CPMF que vai resolver os problemas brasileiros, é a escola cívico-militar. Agora vamos criar a figura do juiz de garantias, né? Pode funcionar? Pode ajudar? Pode ajudar, o juiz de garantia pode ajudar. A ideia é que você tenha 2 juízes num processo, um que instrui o processo e outro, depois de proposta a ação penal, é o juiz que vai julgar. O juiz de garantias acaba o seu trabalho quando a proposta da ação penal, aí ele vai dormir, vai cuidar de outro caso, e aí vem um juiz para julgar, porque aí você vai ter independência. Não interessa, não estão discutindo se vai ter choque entre os 2 juízes, visões diferentes, burocracia, se vai demorar mais o processo. Isso não, a gente só vê o lado da solução. Temos uma grande solução, o problema brasileiro está resolvido, o sistema de justiça agora vai operar porque a gente tem juiz de garantia. E todo mundo se posicionando sobre isso. Então, os advogados estão adorando os advogados criminalistas. Claro, é mais gente para travancar aquele rolo que é o sistema de justiça. Os juízes estão reclamando, mas no fundo vai aumentar o número de juízes no Brasil? Não vai aumentar muito não, mas vai aumentar, vai ter mais juiz. Então, de tempos em tempos, surge isso. E aí, a gente tem problemas no Brasil que são muito claros. Por exemplo, em 2009, aquele deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, ele atropelou e matou 2 jovens, ele estava a mais de 170 km por hora. Você já falou desse caso aqui muito. Ele estava falando no celular, ele estava bêbado, ele estava com a CNH vencida, ele tinha 30 multas por excesso de velocidade, ele tinha 130 pontos na carteira, ele atropelou e matou os 2 na hora. Não vou nem entrar em detalhes do que aconteceu com os corpos daqueles jovens. Foram dilacerados.
que aconteceu? Ele pegou 9 anos e 4 meses no Tribunal do Júri. E o Tribunal de Justiça do Paraná reduziu para 7 anos e 4 meses. 7 anos e 4 meses. Então, é um duplo homicídio. Mas é culposo, é doloso, dolo eventual. Não interessa. O sujeito com aquela máquina a 170 km por hora tirou a vida de 2 pessoas. Ele pegou 7 anos e 4 meses de semiaberto num processo, um crime que aconteceu em 2009. Quando que foi julgado? Esse ano? Agora, esse ano. 10 anos depois. E ele pegou uma pena leve. Então, morosidade e pena leve. Esse é um problema do sistema de justiça real, concreto. O que no pacote anticrime está sendo apresentado para resolver este problema? Nada. Não tem nada. Apelação, embargos, infringentes, recursos especiais, recursos e mais recursos. Outro dia, o Rodrigo Aidar falou de um caso envolvendo um ministro do STJ e ele listou o tamanho do que era o recurso. Talvez ele possa até rememorar quando entrar para conversar conosco hoje. Era extensíssimo, porque era alguma coisa como consideração do despacho no embargo de declaração do recurso extraordinário do agravo regimental, do embargo de declaração do agravo, e não parava com esse troço. E não tinha fim, e também não fazia o menor sentido. E não discutia o caso em si. Do caso. Exatamente. Era só burocracia. Daí a irritação do desembargador, aliás, do ministro da Corte Superior. Então você tem embargos de divergência, embargos de declaração, agravos, e assim vai. O que foi apresentado no pacote anticrime para resolver este problema? Porque isso é uma agressão à sociedade. A hora que um processo entra e você para de discutir o caso e passa a discutir a maneira de lidar com os recursos, o problema real, que é o crime cometido, não foi combatido e não está sendo combatido. Cadê o pacote anticrime para apresentar uma ação para conter isso? Isso é problema real. Outro problema real, Poder Judiciário Brasileiro, 1,4% do PIB é o custo do Poder Judiciário Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro custa 4 bilhões de reais por ano. O Poder Judiciário, de uma forma geral, custa 3 vezes mais do que da Alemanha. Esse dado sempre me espanta muito. O Conselho Nacional de Justiça resolveu, é o órgão máximo da organização interna da justiça brasileira, não o órgão máximo de apelação, que seria o STJ e o STF. Resolveu fazer uma sede nova com 25 milhões de reais de dinheiro nosso, que eles entendem que é deles. Porque a partir do momento que foi colocado no orçamento, eles entendem que pertence a eles. Bom, hoje cada funcionário do CNJ tem 15 metros quadrados de espaço. Imagina, uma família de 4 pessoas num apartamento de 60 metros quadrados, né? Pois bem, a nova sede vai ter 39 metros quadrados por funcionário, são 40 metros. Então, significa uma família de 4 pessoas vivendo em 160 metros. Imagina se todos os brasileiros, todos os nossos ouvintes, morassem em apartamentos ou em casas de 160 metros. Apartamentão, hein? Vê se tem cabimento um negócio desse. Mas é claro, você viver num apartamento de 160 metros morando todo dia, você até pode dizer, eu quero. Mas e se você só for pro seu apartamento a cada 15 dias? Fosse um apartamento de praia, ou uma casa de campo. Porque eles se reúnem no CNJ a cada 15 dias. Então, para que esse espaço todo, né? Normalmente, quando se muda para um apartamento de 160 metros quadrados, é porque você está ganhando bem, né? Exatamente. Teve um belo de um aumento para conseguir. Será que é o caso? Pois é. A gente está vivendo essa realidade? Nós, que somos os financiadores, não. Mas eles, que são os detentores do manejo dos recursos, sim, estão enriquecidos. Porque se eles têm 25 milhões e ninguém tira deles... Então, os juízes cuidam dos próprios salários. Os juízes decidem as diárias, a política de auxílio na remuneração que fura o teto, os carros que eles usam, as férias de 2 meses, o direito de estudar fora do Brasil com remuneração. Imagina, você resolve estudar fora do Brasil e a Band paga, né? Não, mas vai ser bom quando você voltar. Não, quem falou que vai ser bom quando você voltar? São mordomias de republiqueta. O que o pacote anticrime fez para conter isso? Nada. Não tem uma linha sobre isso. Então, o juiz Sérgio Moro propôs um pacote anticrime, ele até propôs o veto da figura do juiz de garantias, e a gente vai ter o juiz de garantias, a não ser que derrubem, mas não faz muito sentido. O presidente sancionou com o juiz de garantias, não vetou como propôs o ministro Sérgio Moro.
Então a gente não resolveu o custo, não resolveu o excesso de recurso, não resolveu a morosidade, não resolveu a impunidade. E aí, agora a gente vai ter uma justiça padrão alemã, porque a gente tem o juiz de garantia. O presidente Bolsonaro sancionou anteontem. É um projeto que pode ajudar, mas ele pode ajudar tanto quanto outro item do pacote anticrime, do qual a gente já conversou aqui outra vez, que é o aumento de 30 para 40 anos da pena máxima. Populismo, puro populismo. A maior parte dos criminosos comete um crime na vida. E a maior parte dos crimes cometidos não chega a 30 anos. Se a maior parte dos criminosos comete um crime que não chega a 30 anos, a pena de 40 anos não vai ter muita utilidade. E se ele só produz um crime, e depois ele vai sair e não vai cometer outro crime, de que adianta a pena máxima como forma de coibir a ocorrência de crimes, né? Para os que voltam a cometer crimes, a grande maioria comete crimes muito inferior a 30 anos. Furto, pena média de 5 anos. Tráfico de drogas, roubo. Tráfico de drogas é a pena média, aliás, a pena mínima é 5 anos, não é 30. Né? O roubo padrão é 5 anos também. E mais de 80% dos presos temporários no Brasil, eles vão ser condenados a penas que não prevêem regime fechado. Então, de que adianta aumentar de 30 para 40 anos? Podia ter aumentado para 50, para 60, para 70. Não pode aumentar muito, porque se você aumentar demais, você vai criar a pena perpétua. E é proibida pela Constituição. Então, tem uma discussão até sobre isso. É uma lei simbólica, não tem racionalidade nenhuma. O juiz de garantias é uma nova forma de organizar o sistema de justiça no Brasil. Também não vai mudar o cheiro da água. A água vai continuar fedida do jeito que está. E para arrematar isso tudo, a gente aprovou nos últimos 70 anos 150 leis penais, aproximadamente. 80% delas propondo mais rigor, mais severidade, combatendo, entre aspas, o crime de uma forma mais forte. Pois, em 1980, a gente tinha 11 assassinatos por 100 mil no Brasil. Hoje, a gente tem quase 30. Então, de que maneira essas leis elas mudam a realidade do Brasil? Elas não mudam. Só que elas passam para a sociedade uma impressão distorcida. Porque se você, em vez de chamar de pacote anticrime, chamasse de pacote de empulhação do cidadão, ninguém iria apoiar. Mas chama pacote anticrime. E quando for divulgada a iniciativa lá na hora da eleição, vamos dizer assim, o governo sancionou o pacote anticrime. Puxa vida, um país que tem um pacote anticrime é um país civilizado, né? Então você dá o nome para as coisas, nomes bonitos. Quando você vai olhar, não muda nada, não vai mudar nada. O juiz Sérgio Moro é uma das pessoas mais importantes do mundo, né? No mundo da justiça. Ganhou um prêmio essa semana, um dos 50 perfis mais influentes por Financial Times, se não me engano. E ele não tinha pacote anticrime. Não tinha pacote anticrime. Tinha a legislação anterior. Legislação que vigorava em 2014. Não tinha pena de 40 anos, não tinha juiz de garantia, não tinha nada disso. Como é que ele conseguiu fazer o trabalho dele sem isso, né? Os advogados de defesa conseguiram algumas vitórias importantes na Lava Jato. Como é que eles conseguiram as vitórias importantes sem ter juiz de garantia, né? Então, o que é preciso olhar o nosso sistema de justiça é distorcido, como o nosso sistema tributário é distorcido, como o nosso sistema político é distorcido. A gente tem que rever essas coisas com medidas objetivas, simples, concretas. Nenhuma delas é milagrosa. A reforma da Previdência não é milagrosa. Não é assim, bom, agora temos um novo Brasil. Não. A propaganda do governo até chama de nova Previdência. Ok, pode chamar. Mas é uma reforma para a gente poder sobreviver. É importante fazer. Daqui a alguns anos nós vamos fazer outra, pode escrever. Não tem como, porque a sociedade ainda bem está vivendo mais, cada vez melhor. A reforma administrativa tem que ser enfrentada. A reforma tributária tem que ser enfrentada. Agora, a reforma do sistema de justiça, essa a gente não quer nem conversar, porque as corporações não se interessam nisso. Os juízes, tem juízes muito sérios, tem desembargadores muito sérios, tem um lado da justiça que entende que o papel do juiz é dar sentença, é trabalhar
na vara e lá produzir resultado. Agora, uma boa parte está só nessa discussãozinha corporativa, dessas associações, esse negócio, e o Brasil não anda. E continua a gastar muito dinheiro, sede do tribunal aqui em São Paulo, na Bahia, em outros lugares, criação de tribunais regionais federais, dinheiro, gastança, e isso não aparece nos pacotes anticrime, e esse é uma verdadeira agressão à sociedade. Tomara que a gente consiga olhar para isso em algum momento e ver que fizemos a faxina do Poder Executivo, fizemos a faxina do Poder Legislativo, estamos fazendo. Olha as histórias que estão sendo colhidas nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras dos Vereadores, no Congresso Nacional, as rachadinhas. Está aí, está o filho do presidente tendo que dar satisfação sobre rachadinha. E no Poder Judiciário? Apareceu uma história torta na Bahia, é uma exceção, é um ponto fora da curva, no campo da corrupção. Mas e a estrutura podre, não pelo crime, a estrutura podre pelo vício, pela boca torta do cachimbo, né? É isso que a gente está vendo e disso o pacote anticrime, infelizmente, não dedica a isso uma linha.